A questão de por que um número significativo de pessoas parece desaparecer do círculo social após os 70 anos de idade frequentemente causa perplexidade. As razões para esse fenômeno nem sempre se baseiam em mágoas, solidão ou profunda desilusão. Frequentemente, o verdadeiro motivo reside em uma compreensão muito mais profunda, em uma espécie de despertar interno e silencioso que muda radicalmente a abordagem da pessoa sobre como alocar seu precioso tempo. Se alguém percebe que o desejo anterior por visitas frequentes e interação social ativa diminui, é importante entender: este não é um caso único, e tal comportamento não é de forma alguma um erro. Pelo contrário, por trás disso reside uma sabedoria não dita, raramente expressa abertamente. Nesta narrativa, serão exploradas 6 razões convincentes que explicam por que muitos idosos, ao ultrapassar a marca dos 70 anos, reduzem gradualmente suas visitas. É crucial enfatizar que não se trata de mera conveniência ou condição física. Esses motivos são muito mais profundos. Eles revelam por que a recusa consciente de interações sociais habituais deve ser vista não como um sinal de declínio ou degradação, mas sim como uma evidência de crescimento pessoal, clareza e busca pela paz interior em vez de constante pretensão. A essência não é afastar-se dos outros, mas, finalmente, voltar a atenção para si mesmo. A primeira dessas razões é a formação de limites emocionais claros. Após os 70 anos, uma das descobertas mais surpreendentes para uma pessoa é a percepção do quão significativas são as exigências emocionais de certas visitas sociais. Se a fadiga física após uma saída ativa é esperada, o esgotamento psicológico se insinua discretamente, deixando uma marca profunda. Conversas que em anos anteriores pareciam leves e descontraídas agora são percebidas como onerosas. Pode ser a escuta interminável de queixas, o mergulho em dramas alheios ou uma tagarelice monótona, desprovida do menor interesse no bem-estar do interlocutor. Tudo isso, em conjunto, leva a um profundo esgotamento psicológico. A pessoa sai de tais encontros não com um sentimento de entusiasmo, mas com uma sensação de completo esvaziamento. Com o tempo, torna-se evidente, nem toda interação beneficia o estado de espírito. E embora os outros frequentemente tendam a atribuir o afastamento de alguém à sua idade ou doenças, a verdade é que a pessoa simplesmente se torna significativamente mais seletiva sobre onde investir suas energias e atenção. Nesse contexto, os limites emocionais deixam de ser uma manifestação de egoísmo, eles se transformam em um mecanismo vital de autopreservação. A pessoa não está mais disposta a sacrificar sua paz interior em prol da observância de conveniências sociais ou da conformidade com as expectativas alheias. Essa transformação não é um sinal de declínio, mas, ao contrário, uma evidência de profundo crescimento psicológico. Na juventude e na maturidade, a sociedade ensina as pessoas a serem complacentes, a buscar agradar, a demonstrar excessiva polidez, a comparecer a encontros mesmo quando não há nenhum desejo. No entanto, a idade ensina a se livrar gradualmente desses padrões impostos. Ela demonstra claramente: proteger o próprio espaço interno não é grosseria, mas uma manifestação de autocuidado necessário. Isso é especialmente relevante para aqueles que, por décadas, colocaram as necessidades dos outros acima das suas próprias. Chega um momento em que se torna vital começar a respeitar também as próprias necessidades pessoais. Como um exemplo claro, podemos citar a história de Pavel, um morador de 82 anos de Nizhny Novgorod. Anteriormente, ele visitava regularmente seu irmão a cada 2 semanas. No entanto, com o tempo, Pavel começou a notar que cada visita invariavelmente resultava em conflito. Discussões sobre política e velhas mágoas familiares faziam com que Pavel deixasse a casa do irmão em um estado de profunda ansiedade e irritação, e ele precisava de várias horas para se recuperar completamente. Um dia, ele simplesmente parou de ir. O irmão, é claro, não conseguiu entender as razões de tal decisão. Mas Pavel percebeu o principal: ele compreendeu que a paz interior e a harmonia são muito mais valiosas do que seguir um hábito. E o fato de alguém ser um parente de sangue não significa que a interação com essa pessoa será benéfica para a saúde mental. O estabelecimento de limites emocionais também inclui a capacidade de reconhecer quando um encontro deixa de ser mútuo e equitativo. Existe uma diferença colossal entre sentir-se verdadeiramente necessário e ser simplesmente esperado por inércia. Não é familiar a sensação de ter um interlocutor ao lado, mas que está constantemente distraído com o telefone ou com a mente em outro lugar. Essa sensação de ser tolerado, e não sinceramente valorizado, torna-se absolutamente impossível de ignorar com a idade. E em vez de continuar a perseguir relacionamentos unilaterais, a pessoa começa a preservar seu tempo e energia para aqueles que realmente inspiram e enriquecem sua vida. Não se trata de romper laços ou de mágoas acumuladas. É uma manifestação de profundo respeito pelo próprio bem-estar mental, assim como alguém cuidaria de uma dor nas costas ou de pés cansados. Afinal,
ninguém percorreria 8 quilômetros com um tornozelo torcido. Então, por que mergulhar em uma conversa que revira a alma? Às vezes, o presente mais valioso que uma pessoa pode dar a si mesma depois dos 70 é a permissão para não mais aparecer em lugares que deixaram de ser sentidos como um lar, como um espaço seguro e confortável. A segunda razão-chave é a reavaliação radical do valor do tempo. Uma das sabedorias mais profundas que chegam com a experiência de vida é a clara percepção. O tempo não é mais um recurso infinito que pode ser desperdiçado sem pensar. Na juventude, a pessoa podia gastar dias inteiros em grandes reuniões familiares ou horas em conversas vazias com vizinhos por mera cortesia, ingenuamente acreditando que tinha uma eternidade pela frente. No entanto, após os 70 anos, algo fundamental acontece. O tempo deixa de ser percebido como um recurso ilimitado. Ele se torna uma posse rara, incrivelmente valiosa e profundamente pessoal. Isso significa que cada momento que a pessoa decide dedicar a outra deve ser verdadeiramente significativo. Não se trata de uma transação banal, mas de um valor emocional e espiritual. Essa atitude em relação ao tempo não é uma manifestação de egoísmo, é um profundo respeito por si mesmo e pela própria vida. Afinal, agora cada hora passada na companhia de outros é uma hora que não foi gasta na recuperação de forças, no descanso pleno, em atividades que realmente trazem alegria e satisfação. Com a idade, vem a percepção. Há um número limitado de manhãs para tomar café tranquilamente, um número limitado de passeios sob o sol suave, um número limitado de livros para ler ou de canções para cantarolar. E essa compreensão não deve ser motivo de tristeza. Pelo contrário, torna-se uma fonte de força interior. É por isso que muitos idosos param de visitar não por mágoa, mas porque reavaliaram radicalmente sua relação com o tempo. Agora, ele é destinado ao que preenche a vida de significado e energia, e não ao que a esgota. É para encontros profundos e sinceros, e não para tagarelices intermináveis e repetitivas, para a realização de sonhos próprios, mesmo que pequenos e simples, e não para constante adaptação aos planos alheios. Como ilustração, podemos citar o exemplo de Lyudmila, uma moradora de 76 anos da região de Kostroma. Por muitos anos, ela viajava mensalmente para visitar sua prima. A viagem de ida levava 3 horas, e o mesmo para a volta. Elas conversavam, comiam juntas, assistiam aos mesmos programas de televisão. Mas com o tempo, Lyudmila percebeu, esses encontros deixaram de trazer a mesma alegria de antes. Não eram ruins, mas também não eram verdadeiramente vibrantes, e 6 horas na estrada começaram a parecer um preço muito alto por tal interação. Um dia, Lyudmila tomou uma decisão e disse a si mesma, prefiro passar esse tempo no lago com um caderno e um lápis. E ela realmente o fez. E o que aconteceu? Ela sentiu uma leveza e um revigoramento incríveis. Esta é uma forma especial de maturidade, da qual raramente se fala. A capacidade de dizer não, obrigado, sem sentir culpa. A pessoa não está sendo rude, ela está simplesmente cuidando com carinho do tempo e da energia preciosos que lhe restam. É como criar uma pintura da própria vida, onde você escolhe cuidadosamente as cores e os momentos que lhe agradam, e recusa resolutamente aqueles que não contribuem mais para sua paz interior. A terceira razão significativa é o esgotamento emocional. Uma das causas mais sérias pelas quais os idosos, após os 70 anos, param de visitar ativamente os outros reside no alto custo emocional que precisam pagar por essas visitas. Não se trata de a pessoa ter se tornado antissocial ou reclusa. Trata-se de ela ter se tornado emocionalmente honesta consigo mesma. Na juventude, era possível tolerar conversas vazias, fofocas ou até mesmo pequenos jogos de autoafirmação que algumas pessoas às vezes praticam. No entanto, agora a tolerância ao lixo emocional simplesmente se esgotou. E isso não é uma falha, é um sinal de maturidade. Nesta fase da vida, muitos começam a notar. Após alguns encontros, não resta nada além de um profundo cansaço. E não se trata sequer de conflitos ou desentendimentos. Pelo contrário, é o vazio e a falta de conteúdo da comunicação que se tornam mais exaustivos. A pessoa ouve as pessoas falarem sobre coisas que não lhe interessam mais. Ela acena com a cabeça, participa de conversas que parecem repetitivas, superficiais ou distantes de quem ela se tornou. E sai de tais encontros não com leveza, mas com uma sensação de completo esvaziamento. Esse tipo de fadiga emocional frequentemente não encontra compreensão nos outros. Eles podem erroneamente pensar que a pessoa se tornou distante ou perdeu o brilho de antes, mas, na verdade, ela simplesmente superou a necessidade de desempenhar papéis alheios e de corresponder a expectativas. Ela não sente mais a obrigação de se explicar ou de justificar seu silêncio. Durante toda a sua vida, ela compareceu, sorriu, comportou-se como deveria, e agora escolhe a paz interior em vez da conformidade externa às normas sociais.
Do ponto de vista da psicologia, esse fenômeno é chamado de teoria da seletividade socioemocional. Com a idade, a pessoa torna-se cada vez mais seletiva em seus contatos sociais, buscando não a quantidade, mas a profundidade e o significado da interação. Ela recusa conscientemente interações que são percebidas como obrigatórias, superficiais ou emocionalmente vazias. A pessoa passa a valorizar a qualidade e a profundidade da comunicação muito mais do que a frequência dos encontros. E chega à compreensão. Às vezes, a solidão nutre a alma mais do que uma interação forçada e sem conteúdo. Como exemplo, podemos citar a história de Gennady, um morador de 74 anos de Yaroslavo. Anteriormente, ele visitava parentes distantes semanalmente. Mesmo quando se sentia invisível nesses encontros, ninguém se interessava muito pelo seu bem-estar. Ninguém o ouvia. Todos estavam ocupados consigo mesmos, discutindo suas compras, férias, conquistas. E então, um dia, Gennady simplesmente parou de ir, não por mágoa, mas por profundo autorrespeito. Agora, ele passa esse tempo em seu jardim, lendo livros ou caminhando com um amigo próximo que realmente o vê e o ouve. E Gennady nunca se sentiu emocionalmente mais estável do que agora. Se alguém já se sentiu não apenas cansado, mas emocionalmente esgotado após uma interação, esse é um sinal claro de sabedoria interior. Ela diz: você não deve continuar a dar pedaços de si mesmo a quem não os valoriza. E ao ouvir esse sinal uma vez, a pessoa não conseguirá mais ignorá-lo no futuro. Ela entenderá: escolher a paz interior em vez de participar do jogo social não é egoísmo. É sobrevivência, é maturidade, é a sabedoria que só vem com a idade. Sobre o que acontece com o corpo humano após os 70 anos, infelizmente, ninguém realmente avisa. Qualquer saída de casa, mesmo a mais insignificante, começa a parecer uma expedição de muitas horas. A pessoa pode começar o dia com um excelente humor, vestir-se cuidadosamente, preparar um pequeno presente ou sobremesa e partir. No entanto, ao retornar para casa, surge a sensação de que acabou de escalar uma montanha alta. Esse fenômeno não deve ser visto como fraqueza, mas como uma diminuição natural da resistência. É uma maneira peculiar do corpo dizer: respeite-me. Após os 70, a energia torna-se um recurso extremamente limitado e valioso. A pessoa começa a notar isso não apenas pela quantidade de coisas que consegue fazer em um dia, mas também pelo tempo necessário para uma recuperação completa. Uma visita de 2 horas a alguém pode custar-lhe o resto do dia ou até o dia seguinte. No entanto, as pessoas ao redor frequentemente não veem essa luta invisível. Elas podem repreender: você quase não aparece mais. Mas elas não percebem o esforço que é necessário para aparecer em qualquer lugar. Por trás de cada recusa de visita, há uma ponderação silenciosa e interna. O corpo aguentará essa prova ou não? Torna-se cada vez mais clara a consciência. Resta muito pouco tempo e energia para gastá-los em desconforto. Sentar em cadeiras duras, sorrir forçadamente em conversas longas e cansativas, consumir alimentos que depois fazem mal, subir escadas com joelhos trêmulos. Aos 40 ou 50 anos, isso não importava. Mas agora, importa muito. E em vez de se forçar pelos outros, a pessoa começa a escolher o descanso em vez de esforços exaustivos, a conveniência em vez de um dever imposto. Do ponto de vista da psicologia, esse fenômeno é chamado de sabedoria encarnada. É a ideia de que o corpo possui sua própria forma de inteligência. Ele sabe quando é suficiente. Ele envia sinais claros. Sua energia é valiosa e precisa ser preservada, não desperdiçada em algo que não traz alegria nem benefício. E para muitos idosos, o respeito a essa sabedoria corporal torna-se uma nova e profunda forma de amor próprio. Lembre-se de Varvara, uma moradora de 78 anos da região de Pskov. Antes, ela ia a encontros com amigas toda semana, mas ultimamente, até mesmo dirigir o carro, procurar estacionamento, o caminho do carro até o café, e depois sentar em um banco instável a deixavam com fortes dores por várias horas. Quando ela finalmente decidiu não ir mais, as amigas ficaram surpresas. Uma delas até disse: mas sentimos sua falta. E Varvara respondeu calmamente e com sabedoria: eu também sinto falta de mim mesma, especialmente quando me esforço demais. A verdade é que recusar um encontro não significa que a pessoa deixou de amar as pessoas. Significa que ela começou a ouvir. Ouvir o que seu corpo precisa, ouvir aquela fadiga silenciosa e acumulada que surge quando muita energia social é gasta. A pessoa não é mais abastecida com o mesmo combustível de antes. E fingir que não é assim significa condenar-se ao esgotamento. Escolher menos saídas, visitas curtas ou simplesmente decidir ficar em casa não é preguiça. É sabedoria em ação. A quinta razão é a economia emocional.
Com a idade, algo surpreendente acontece. A pessoa começa a realmente perceber e valorizar sua energia emocional. Assim como não desperdiçaria dinheiro em algo que não traz retorno, ela para de gastar seus sentimentos e forças mentais com pessoas e situações que a deixam esgotada, irritada ou ignorada. Isso é o que se chama economia emocional. E é uma das verdades mais libertadoras, raramente mencionadas quando se fala do processo de envelhecimento. Por décadas, a pessoa pode ter tolerado o comportamento inadequado de alguém, perdoado mágoas muito rapidamente, tentado manter a paz em detrimento do próprio bem-estar, sorrido através de palavras ofensivas, segurado a língua para evitar brigas, comparecido a reuniões familiares mesmo quando estava cansada ou se sentia desrespeitada. Por quê? Porque acreditava que seu papel era ser conveniente, manter relacionamentos, evitar tensões. Mas depois dos 70, essa máscara começa a cair, e nisso reside uma profunda sabedoria. A pessoa percebe, sua bateria emocional não recarrega tão rapidamente. O negativo permanece por mais tempo, o estresse atinge mais forte. E o principal, ela não precisa mais provar nada a ninguém. E essa clareza recém-adquirida lhe dá o direito total de dizer: não preciso mais disso na minha vida. Seja uma amiga que critica constantemente, um irmão ou irmã que esgota a alma, ou um vizinho que liga apenas para reclamar. A pessoa começa a escolher a paz interior em vez da polidez imposta. Isso não significa que ela se tornou fria ou indiferente. Pelo contrário, ela começa a investir mais profundamente nos relacionamentos que trazem calor, apoio e respeito mútuo. Ela para de correr atrás daqueles que não retornam as ligações, para de se explicar para aqueles que nunca a entenderam. A pessoa começa a tratar seu mundo emocional como um jardim, cuidadosamente arrancando as ervas daninhas para permitir que a alegria e o bem-estar cresçam. Como exemplo, podemos citar Vyacheslav, de 82 anos. Ele costumava ligar para o filho todo domingo, embora essas conversas sempre terminassem em tensão. O filho nunca perguntava como ele estava sempre com pressa e fazia comentários sarcásticos sobre as escolhas de vida do pai. No final, Vyacheslav disse a si mesmo: isso não é amor, é obrigação. E ele parou de ligar não para punir o filho, mas para se preservar. Gradualmente, ele percebeu que estava significativamente mais calmo. Ele começou a investir a mesma energia na comunicação com uma boa vizinha, com quem passavam longos períodos resolvendo palavras cruzadas e ouvindo jazz. É assim que a economia emocional funciona na prática. Nesta fase da vida, a pessoa começa a entender. Ela tem não apenas o direito, mas até o dever de proteger seu bem-estar interior. Ela conquistou o direito de defender sua paz sem desculpas. Não precisa participar de cada conflito em que tentam envolvê-la. Não há necessidade de correr atrás do amor de alguém ou de convencer alguém de seu próprio valor. A pessoa já sabe exatamente quem é, o que é capaz de dar e o que não está mais disposta a tolerar. Essa é a sabedoria emocional que os jovens raramente compreendem, mas que se torna cristalina após os 70 anos. A pessoa para de gastar energia com aqueles que trazem apenas caos e preocupação para sua vida. E nessa quietude encontrada, nessa tranquilidade, ela reencontra partes de si mesma que estavam enterradas sob o peso de anos de dívida emocional. Ela finalmente respira fundo, sem culpa, sem drama, sem ruído desnecessário. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. A sexta e, talvez, a mais profunda razão é o despertar do autorrespeito. Chega um momento na idade adulta em que a pessoa para de pedir permissão a alguém para valorizar a si mesma. E quando esse momento chega, algo se quebra radicalmente por dentro. A necessidade obsessiva de agradar a todos desaparece, o medo de decepcionar alguém se dissolve. E em vez disso, um instinto profundo desperta, o instinto de proteger sua dignidade. Esse fenômeno pode ser chamado de despertar do autorrespeito. Ele não vem com fanfarras e declarações grandiosas, ele vem silenciosamente. Na maioria das vezes, isso acontece após mais um incidente em que a pessoa não foi notada, subestimada ou compreendida. Mas um dia ele chega e muda para sempre a forma como a pessoa se manifesta neste mundo. Na juventude, é fácil confundir bondade com maleabilidade. A pessoa tenta ajudar a todos, agradar, suavizar arestas. Ela diminui suas necessidades para que os outros tenham mais espaço. Minimiza suas conquistas para que ninguém se sinta inferior. Diz sim, quando por dentro grita não, porque o preço da decepção alheia parece muito alto. Mas depois dos 70, o preço de trair a si mesmo começa a parecer ainda mais alto, e a pessoa começa a escolher de forma diferente. Ela recusa convites que parecem uma obrigação pesada. Para de gastar energia com aqueles que a tratam como uma opção secundária. Sai de conversas que esgotam a alma. Não rebaixa mais o padrão apenas para ser aceita,
porque por dentro vem uma percepção simples, mas poderosa. A paz é mais importante que a popularidade. Os idosos possuem uma força especial e tranquila. Isso é visível em seu andar, em sua fala, na forma como olham nos olhos. Não é arrogância, é autorrespeito merecido. É o resultado de décadas passadas sendo subestimado, em paciência silenciosa, esperando, seja mais modesto. É a voz interior que diz: já vivi o suficiente para saber o que mereço. E com esse conhecimento, a pessoa começa a construir limites não por raiva, mas por profundo amor próprio. Tomemos, por exemplo, Marina, de 76 anos. Durante toda a vida, ela foi aquela para quem ligavam quando precisavam de ajuda, para cuidar dos netos, organizar uma festa, emprestar dinheiro, organizar tudo. Ela fazia tudo isso, muitas vezes em detrimento de sua saúde. Mas há um ano, Marina decidiu agir de forma diferente. Ela recusou educadamente participar de mais um grande evento familiar, e, em vez disso, passou um fim de semana tranquilo no lago, sozinha. A filha ficou surpresa. Mãe, todos contam com você. Ao que Marina respondeu calmamente. E eu, pela primeira vez, conto comigo mesma. Essa decisão não mudou apenas seu fim de semana. Ela transformou toda a dinâmica familiar. Os parentes aprenderam a respeitar seu espaço, e ela aprendeu a respeitar suas necessidades. Esse despertar do autorrespeito não é sobre se isolar das pessoas. É sobre mostrar como você deve ser tratado, através de sua própria atitude em relação a si mesmo. Quando a pessoa para de implorar por migalhas de atenção, as pessoas ou se elevam ao seu nível, ou se afastam por si mesmas. E em qualquer caso, a pessoa ganha, porque não espera mais a validação de seu valor dos outros. Ela já se sustenta nesse valor. Considerações finais. Se você já passou dos 70 e se pega cada vez mais se afastando de visitas, preferindo silêncio a conversas vazias ou percebendo que seu círculo social diminuiu, algo muito importante precisa ser dito: você está bem. Você não está desistindo. Você não está sozinho. Na verdade, sem perceber, você está entrando em uma versão mais sábia e autêntica de si mesmo. O envelhecimento, apesar de sua natureza complexa, é uma das experiências mais esclarecedoras da vida. Ele remove tudo o que é supérfluo: o barulho, a pressa, os deveria e precisaria impostos. Ele ajuda a ver mais claramente e a sentir mais profundamente. Ele mostra o que realmente importa e o que nunca importou. E parte dessa percepção é a seguinte: nem todos os relacionamentos são feitos para serem eternos. Nem todo convite precisa ser aceito. E nem toda versão sua precisa permanecer a mesma. Você está evoluindo. E às vezes essa evolução significa afastar-se de pessoas, lugares ou hábitos que não apoiam mais sua paz interior. Significa proteger sua energia como um santuário, porque ela é um santuário. Significa escolher a profundidade em vez do drama, a sinceridade em vez do consentimento fingido, a verdade em vez de tradições vazias. E embora esse caminho possa parecer solitário, na verdade é o momento em que seu verdadeiro eu começa a brilhar. Assim, se uma pessoa percebe que tem visitado menos os outros, ela não deve ceder ao sentimento de culpa que pode sussurrar sobre egoísmo. Pelo contrário, ela se tornou mais seletiva e criteriosa em seus contatos sociais. Se as horas tranquilas da manhã se tornam cada vez mais agradáveis do que reuniões barulhentas e lotadas, isso não significa que a pessoa se afastou do mundo ou perdeu o interesse pela vida. Isso indica que ela começou a ouvir o ritmo profundo de sua própria alma e a segui-lo. E se alguém ao redor não consegue compreender essa transformação interna, não há problema nisso. Nem todos estão destinados a acompanhar a pessoa em seu caminho para a fase mais sábia e consciente da vida. A pessoa mereceu essa paz interior por direito. Ela adquiriu o direito inegável de colocar suas próprias necessidades e bem-estar em primeiro lugar. Ela alcançou aquela maturidade que permite compreender claramente: o afastamento de antigos hábitos e expectativas não é um sinal de capitulação ou fraqueza. Significa apenas um envelhecimento bonito e digno, cheio de profundo significado e autorrespeito.